Boa tarde a todos e todas, eu sou o Nicolas Tair Costa, um doutorando do programa, acho que a maioria de vocês me conhecem, e eu vou fazer uma apresentação sobre as novas leituras de Marx, que são um movimento de reinterpretação crítica da obra do Marx, ocorrido desde a década de 60 e disseminado globalmente, mas no meu caso eu vou me focar nas Neue Marx-Lektüre, que são o braço, digamos, germânico das novas leituras de Marx. E isso vem ao caso porque o termo talvez não é usado de maneira exatamente unívoca na literatura. Existe tanto quem designa as novas leituras de Marx como sendo exclusivamente essas do debate alemão, ocorrido na década de 60 e iniciado em grande proximidade com o Instituto de Frankfurt, quando usa esse termo num sentido mais amplo para se referir a todas as várias escolas de reinterpretação da obra de Marx, surgidas desde a década de 60, mas que não têm, digamos, uma grande relação entre si. E a minha escolha por focar minha comunicação nas novas leituras de Marx germânicas, cujos maiores expoentes são o Hans-Georg Backhaus e o Helmut Reichelt, se deve ao fato de que elas talvez tenham sido esse braço interpretativo renovado da obra do Marx que mais exerceu influência sobre o debate crítico na literatura contemporânea. E também elas fornecem um ponto de contato bem interessante para a gente tematizar a relação da obra de Marx com a teoria crítica, que eu acho um tema filosoficamente muito importante e que se impõe cada vez mais no presente, dentro de uma situação transformada e de crises novas no modo de produção capitalista. A minha fala vai se dividir em dois momentos. Primeiramente, nessa primeira sessão, que eu intitulei Anatomia das Novas Leituras, Crítica da Economia Política como Teoria Crítica do Capitalismo, eu vou tentar, por um lado, lançar luz sobre as influências teóricas que estão por trás da formação do enfoque teórico das novas leituras alemãs. E, num segundo momento, eu vou tentar focar estritamente nas novas leituras para extrair delas a sua estrutura teórica e metodológica, ou seja, para destacar os principais princípios argumentativos e as principais inovações metodológicas que caracterizam o projeto de reconstrução levado a cabo por esses autores. No tocante ao processo de formação das novas leituras alemãs, talvez o termo novas leituras e a maneira como o problema é normalmente tratado na literatura pode levar à impressão de que esses autores estariam, de certa forma, desbravando um terreno conceitual teórico inteiramente novo, como se não houvesse predecessores que anteciparam em grande medida os argumentos e a posição que os autores assumem a respeito da obra de Marx. Mas como os próprios autores reconhecem, isso não é bem verdadeiro, porque eles próprios apontam a existência de pelo menos dois precedentes muito importantes na literatura marxiana da primeira metade do século XX, que anteciparam vários dos giros argumentativos que eles propõem contra a tradição marxista. E, em particular, eles apontam para a obra do Georg Lukács, um filósofo húngaro que, escrevendo na década de 1920, na obra História e Consciência de Classe, praticamente deu início ao campo intelectual que a gente conhece como marxismo ocidental e propôs uma teoria da reificação que caracterizava as formas de subjetividade e de objetividade da sociedade moderna capitalista com base no princípio da forma-mercadoria tratado pelo Marx no Capital. Além do Lukács, a gente tem também o Rubin, escrevendo na década de 20, que foi um economista soviético com forte formação hegeliana, muito esquecido por um longo período no debate, que também desenvolveu uma teoria muito sofisticada da obra marxiana, uma interpretação da crítica da economia política que tinha como base metodológica a teoria do fetichismo. Dito isso, a abordagem teórica que mais diretamente influiu sobre a forma e sobre os procedimentos levados a cabo pelas novas leituras de Backhaus e Reichelt foi a teoria da sociedade e a dialética negativa de Theodor Adorno, ambas empreendidas no momento em que o Adorno regressa do exílio nos Estados Unidos para a Alemanha e leva a cabo um projeto de desenvolver uma concepção renovada de dialética. À primeira vista, essa asserção de que o Adorno seria a influência por trás da formação de uma recepção renovada da obra do Marx pode causar perplexidade, porque, segundo uma interpretação tradicional da obra tardia do Adorno,
e aqui eu me refiro sobretudo às interpretações estabelecidas pelo Jay em A Imaginação Dialética e pelo Haber, mas na Teoria da Ação Comunicativa em outros escritos, a obra adorniana seria marcada por um progressivo distanciamento em relação à crítica da economia política e talvez até pelo marcado desinteresse em relação aos problemas tidos como apenas econômicos que dominariam a obra do Marx na sua maturidade. E, de fato, se essa interpretação estivesse correta, seria muito difícil estabelecer vínculos entre a obra do Adorno e o projeto das novas leituras. No entanto, essa é apenas uma das várias maneiras de se entender a obra tardia do Adorno, e uma corrente de intérprete que eu classifiquei como revisionistas, e eu mencionei alguns nomes ali, desenvolve uma interpretação da obra tardia do Adorno que coloca em disputa vários dos pressupostos tidos como anteriormente certos. Eles colocam em disputa particularmente a adesão do Adorno ao diagnóstico do Pollock de um primado do político no capitalismo de Estado monopolista, e eles também detectam um movimento muito forte do Adorno a partir do regresso à Alemanha de engajamento com a obra do Marx, um engajamento renovado que até excede o que havia na obra anterior, na Dialética do Esclarecimento, em outros marcos da produção, digamos, da fase inicial do Adorno. E esses autores vão tentar estabelecer, eles vão, sobretudo, direcionar o seu enfoque a tentar extrair essas correntes marxianas, esses conceitos marxianos que estão desempenhando um papel teórico relevante na dialética negativa e em outros escritos adornianos do pós-guerra. Essas linhas de continuidade entre o projeto adorniano do pós-guerra e as novas leituras são referidas em grande medida a dois aspectos, a dois grandes momentos. Em primeiro lugar, segundo esses autores, que se baseiam na dialética negativa, nos ensaios do Adorno intervindo no debate positivista alemão sobre sociologia e em outros contextos, eles vão argumentar que o Adorno efetua uma apropriação muito sui generis da teoria do valor marxiana. Ele não entende a teoria do valor do Marx como simplesmente uma análise de problemas econômicos em sentido estrito, como uma teoria das regularidades por trás da troca, fundamentando ela no trabalho, mas ao invés disso como um grande modelo explicativo da constituição do nexo social na sociedade capitalista moderna. Para o Adorno, em contraste com as interpretações tradicionais, e também muito próximo da leitura que o Marx faz no fetichismo, no conceito de valor a gente encontra uma, digamos, demonstração de que os laços sociais numa sociedade capitalista estruturada em torno da produção universal de mercadorias para troca não seriam constituídos de maneira imediata ou consciente, mas antes seriam intermediados pelo processo de troca de mercadorias, no qual ocorreria uma redução dos diferentes trabalhos concretos dos sujeitos, das suas particularidades, a uma unidade abstrata de valor. Assim, para o Adorno, a gente tem uma conjunção, de certa forma, no contexto específico do capitalismo moderno, da socialização do trabalho, da constituição das relações sociais e da abstração. Esse conceito de abstração vai se mostrar particularmente importante para o Adorno, como eu ia mostrar numa citação aqui, retirada do debate dele com os positivistas, mas que a gente não vai ter tempo para olhar. De todo modo, o Backhaus, que foi um dos grandes fundadores das novas leituras, vai argumentar num ensaio dele de 1992 que a teoria da sociedade como simultaneamente subjetiva e objetiva, que o Adorno, de certa forma, concebe a partir dessa recepção da obra da teoria do valor marxiana, vai ser um dos pontos de contato entre a obra de Adorno e as novas leituras que permite abrir o acesso à dimensão propriamente crítica do discurso marxiano e assinalar sua especificidade em relação a outros paradigmas teóricos sociais. De certa forma, esse modelo subjetivo-objetivo de sociedade que Backhaus e outros autores vão encontrar na obra tardia do Adorno, na dialética negativa, caracteriza a sociedade, de um lado, como objetiva, porque ela é dominada por formas socioeconômicas, ou seja, por relações sociais transformadas em entidades autônomas em relação aos sujeitos e que condicionam o campo de experiência objetiva que eles têm na sociedade, como paradigmaticamente o valor, dinheiro e capital. E, por outro lado, a sociedade também é subjetiva, porque essas formas socioeconômicas que definem a estrutura social do capitalismo, da sociedade moderna, são, não obstante, reproduzidas pela ação e pelas
consciência dos sujeitos, embora eles não tenham noção disso. Como diz o famoso ditado marxiano, tudo acontece como que por trás das costas dos sujeitos. Então a gente tem aí 2 pontos de contato interessantes que ajudam a entender esse enfoque teórico desenvolvido pelas novas leituras. Então, agora, tendo uma visão muito geral de como o Adorno influenciou o Bacchus e o Reichelt, seus alunos, colaboradores próximos e frequentadores assíduos dos seminários avançados conduzidos pelo Adorno no Instituto de Frankfurt, a gente pode entender a constituição desse paradigma teórico novo das novas leituras, como ele aborda a obra do Marx. Em primeiro lugar, eu acho que é imprescindível a gente entender por que o projeto das novas leituras marxianas se caracteriza, sobretudo, pela ideia de reconstrução, de oferecer uma reconstrução da obra do Marx, não, digamos, um aprofundamento, uma atualização, uma elaboração de novos problemas ou de novas teorias com base num substrato marxiano. E isso, ao meu ver, isso se explica em grande medida pelo fato de que os autores da Neue Marxlektüre estavam escrevendo no movimento na década de 60 em meio a um movimento estudantil que estava em franca ebulição. Esse movimento estudantil era caracterizado por uma oposição ferrenha às formas tradicionais e ortodoxas do marxismo. Os autores da Neue Marxlektüre vão criticar o marxismo tradicional, a interpretação então dominante do debate acadêmico e político, como sendo marcada por uma certa vulgarização metodológica que levaria a uma interpretação da crítica da economia política com base no método historicista de interpretação avançado por Engels em vários artigos em que ele comentava a metodologia do Capital da crítica da economia política. Essa interpretação, que seria dominante no marxismo ortodoxo e tradicional, é caracterizada pelos autores como historicista porque ela entenderia o desenvolvimento conceitual das categorias econômicas na crítica da economia política essencialmente no marco de um relato historiográfico do surgimento do capitalismo desde uma época pré-mercantil, que corresponde às formas embrionárias de produção mercantil no feudalismo, até mesmo na sociedade antiga, e culminaria ao longo de uma dialética histórica com a instauração do capitalismo industrial. Entre outros fatores que os autores julgam como particularmente perniciosos que decorrem dessa interpretação historicizante são uma assimilação da teoria do Marx à obra dos economistas clássicos, sobretudo a assimilação do conceito marxiano de valor à teoria substancialista do valor do trabalho de David Ricardo e uma indeterminação e um dissenso generalizado no debate sobre a obra madura de Marx, em que a gente verificaria, digamos, uma certa incompreensão e uma certa discordância em relação àqueles que são os conceitos mais básicos da teoria madura do Marx, sobretudo valor, dinheiro e capital. E assim, o programa reconstrutivo das novas leituras alemãs pode ser concebido como uma estratégia para resolver, para qualificar esse debate marxista através de um retorno metodologicamente orientado. Desculpa, vou mexer, querido. Através de um retorno metodologicamente orientado e com um olhar filosófico mais apurado ao trabalho marxiano, tentando, de certa forma, determinar com precisão como são estruturados os encadeamentos argumentativos, como transcorre o desenvolvimento das categorias econômicas. Dito isso, tendo caracterizado de forma muito ampla esse projeto de reconstrução das teorias das novas leituras, a gente pode passar àqueles que eu julgo serem os seus 2 pontos ou problemas dominantes. Em primeiro lugar, o esforço reconstrutivo de Bacchus e Reichelt, em linha com essa tentativa de estabelecer a especificidade do discurso teórico marxiano frente às suas desfigurações clássicas e burguesas, vai se focar sobre o problema da definição de qual seria o objeto da crítica da economia política, ou seja, afinal, a que tipo de realidade social, a que tipo de prática estariam se referindo, estariam fazendo referência a categorias como valor, dinheiro e capital. Eles recusam a interpretação clássica de que mercadoria seria simplesmente um puro objeto, de que o dinheiro igualmente, e procuram, através de uma leitura renovada de uma seção até então muito esquecida do Capital, que se chama Análise da Forma do Valor, terceiro momento do primeiro capítulo do Capital, na qual o Marx, nas próprias palavras, tenta colocar em prática aquilo que a economia clássica nunca fez ou nunca reconheceu como problema, ou seja, de fazer uma gênese teórica do dinheiro, derivando o dinheiro como uma forma de expressão necessária do trabalho abstrato na sociedade capitalista. O Bacchus, então,
vai se servir da análise da forma do valor e dos desdobramentos que o Marx extrai dela na teoria do fetichismo para extrair dois grandes pontos. Em primeiro lugar, uma definição da natureza social sui generis das objetividades econômicas na sua condição específica de formas socioeconômicas, ou seja, de formas objetificadas e autônomas das relações sociais entre os sujeitos, como o capital, o dinheiro, o valor. Lembrando aquela ideia marxiana de que as relações entre os sujeitos se invertem em relações entre coisas, passam a se apresentar como propriedades sociais das coisas, dos produtos do trabalho. E, em segundo lugar, o Marx faria não apenas isso na análise da forma do valor, mas ele também estabeleceria um modelo para a gente compreender o contexto histórico, material, social específico que está por trás do surgimento dessa forma reificada de sociabilidade, da reificação. E o Marx, na análise da forma do valor e na teoria do fetichismo, remeteria à existência dessas formas sociais autônomas, do surgimento das objetividades econômicas, ao que ele considera como sendo a contradição constitutiva da estrutura do modo de produção capitalista entre os aspectos social e privado do trabalho, ou seja, não havendo coordenação direta ou consciente entre as várias atividades privadas de trabalho dos sujeitos. Esse nexo social, esse elo social, teria que se estabelecer através da troca dos produtos do trabalho e ensejaria uma abstração das qualidades particularizantes dos sujeitos. E essa redefinição do objeto da crítica marxiana como sendo as formas socioeconômicas, não mais como puros objetos, como sendo um nível sui generis de realidade que não corresponde tanto ao que é conscientemente pensado quanto aos objetos, às propriedades materiais do processo de produção, vai andar lado a lado com uma reconcepção do método da crítica da economia política empreendida pelas novas leituras. Criticando a interpretação de Engels do método do Marx da crítica da economia política como lógico-histórico, na qual, como eu já expliquei, o desenvolvimento categorial, o desenvolvimento das categorias consistiria numa mera reflexão da lógica de desenvolvimento do processo histórico e instauração do capitalismo. Os autores das novas leituras vão preconizar um retorno aos Grundrisse e uma tentativa de resgate das raízes hegelianas do método de Marx, passando a caracterizar a dialética não mais como uma dialética histórica, não mais como uma dialética fundada na interação entre o homem e a natureza, mas sim como um método lógico de apresentação das categorias econômicas, ou seja, das formas sociais constitutivas da estrutura social do capitalismo. E nessa medida, o método lógico de apresentação marxiano vai ser caracterizado por não corresponder à ordem histórica, ou seja, à ordem lógica das categorias, a ordem de apresentação das categorias econômicas das relações sociais obedece a um princípio inteiramente diferente, que é o de uma reconstituição progressiva do objeto de conhecimento, que parte das suas determinações mais abstratas ou concretas, ou seja, daqueles aspectos maximamente gerais e universais do objeto, sem os quais seus lados, aspectos e propriedades mais complexas não podem ser elucidadas, e ele vai partir dessas determinações gerais abstratas, progressivamente reconstituindo o objeto como um todo, até chegar à sua forma concreta, os processos mais complexos que o constituem, que o compõem. E esse movimento de progressão de categorias é regido, num sentido muito hegeliano, pela negação determinada, na medida em que a derivação de uma categoria da outra resulta, digamos, da constatação de que o conceito não é capaz de explicar a objetividade a qual ele procura se remeter, e essa contradição entre conceito e objeto vai engendrar uma reconceitualização tanto do conceito quanto do objeto em níveis superiores, levando adiante a análise. Então, só para concluir, tentando sintetizar essas duas linhas dominantes do projeto reconstrutivo das novas leituras, eles vão tentar empreender uma reconstrução da crítica da economia política marxiana de maturidade como sendo uma apresentação progressiva que tenta reconstituir a estrutura social do capitalismo desde as suas estruturas mais básicas, correspondentes às formas sociais de mercadoria, de dinheiro e de valor, que designam relações entre os sujeitos como meros proprietários de mercadoria, levando progressivamente até os processos complexos de produção, circulação do capital e de distribuição do excedente econômico extraído por todas as camadas sociais. Fechou o tempo? Fechou. Nós temos então 5 minutos e meio para quem quiser fazer perguntas. Oi, obrigada pela sua apresentação.
Dado que de fato a gente não teve muito tempo, eu queria te ouvir um pouco mais sobre o quão frutífero tu acha essas novas leituras, dado o contexto social contemporâneo, para a teoria crítica. Boa pergunta, porque esse era um ponto que eu pretendia tocar na minha segunda parte, que não deu tempo de apresentar, de cobrir aqui. Mas eu acho que, não apenas eu acho, como tem uma grande literatura recente que trata do tema e tenta precisamente recuperar esse lado marxista, marxiano do Adorno, para tanto estabelecer a ponte com a teoria crítica posterior, com outros desenvolvimentos intelectuais frutíferos que ocorreram no Instituto de Frankfurt, sobretudo do Horkheimer, ali, o artigo dele de teoria tradicional e teoria crítica. E essa literatura considera que as novas leituras alemãs representariam, de certa forma, uma perspectiva divergente daquela assumida pelo Habermas, pelo Honneth, pelos teóricos da segunda geração, que teriam, de certa forma, virado as costas para o Marx e assumido com mais força uma herança weberiana. E nesse sentido, as interpretações favoráveis que veem com bons olhos o projeto teórico das novas leituras vão considerar que elas tentam fundamentar com maior rigor como o Marx pensa a reificação, digamos, o fetichismo, a autonomização das relações sociais, de uma forma a lastrear essa concepção de fetichismo nas dinâmicas socioeconômicas fundacionais do modo de produção capitalista. Então, eu acho que as novas leituras ela tem uma contribuição essencial, não apenas exegética, não apenas para, digamos, limpar o terreno do debate marxista e trazer à tona toda a especificidade do discurso do Marx, determinar o que ele realmente queria dizer na crítica da economia política, diferenciando da abordagem meio dogmática do marxismo tradicional e de outras incorporações que foram feitas ao longo da história. E, assim, ela, digamos, reconstitui o que para o Marx seria as formas de sociabilidade constitutivas do modo de produção capitalista que, ao meu ver, e também no ver dessa literatura, não designariam somente o capitalismo de livre concorrência do século XIX, como muitos teóricos e correntes sugerem, como a interpretação tradicional sugere, mas que designaria uma estrutura básica de toda a sociedade fundada numa produção universal de mercadorias, em que, digamos, a reprodução social é intermediada pelo processo de troca, o que faz com que as relações assumam a forma de valor, dinheiro, capital e outras formas socioeconômicas objetivas que não são nem conscientemente pensadas, mas também nem inteiramente objetivas, porque elas são reproduzidas pelas ações dos sujeitos. Então, acho que a grande contribuição que eles têm, sintetizando, é tentar fundamentar melhor essa concepção de sociabilidade que já estava muito presente na obra do Adorno tardia, na dialética negativa, mas que ele não desenvolveu de forma sistemática. E eu sinto que as novas leituras, o programa deles precisamente visa colocar em prática esse projeto que Adorno esboçou, mas não foi capaz de concretizar, e assim, digamos, recuperar um conceito mais desenvolvido, mais qualificado das nexo social complexo da sociedade capitalista, o que eu acho que pode ser usado como base para pensar capitalismo de Estado, crises do capitalismo neoliberal, assim por diante, outros desenvolvimentos contemporâneos muito relevantes que colocam de novo em pauta a atualidade da teoria marxista. Não sei se respondeu. Respondeu sim, obrigada. Certo? Temos mais uma questão? Tá. Muito antes. Eu queria saber se a tua concepção, a reconstrução que tu trouxe das novas leituras de Marx, falou que elas partem das leituras de Lukács. Eu acho que elas estariam, pelo que eu entendi, por isso estiver errado, tu descreveu ali um processo de entendimento da obra marxiana que o processo da lógica do capital ele não é exatamente simplesmente uma descrição de fenômenos concretos, mas teria uma certa racionalidade, uma lógica que seria um fenômeno mais abstrato, justamente da mercadorização das trocas de mercadoria. Eu acho que isso que tu apresentou iria mais de encontro ao diagnóstico lukatiano na história de consciência de classe sobre a concepção de reificação dele, ou teria algumas diferenças e pontos de divergência? Acho uma pergunta muito boa, acho muito relevante. Eu queria tratar mais a fundo, se eu tivesse tempo na minha fala, da convergência com Lukács, mas sim, eu acho que o Lukács, como eles próprios reconhecem em alguns textos, ele foi um dos primeiros autores
que abriu o caminho para a gente pensar a crítica da economia política do Marx como uma teoria crítica do capitalismo e não, digamos, como um modelo alternativo de análise de problemas econômicos no sentido estrito. E eles vão também ressaltar a importância do Lukács ter tratado de formas sociais, que era uma coisa que acho que antes da obra dele ninguém tinha visto como um tema dominante, um tema central da teoria marxiana. Eu acho que, então, toda a teoria da reificação do Lukács desempenha um papel muito importante em estabelecer o terreno para a constituição desse programa de teórico. Só que, se a gente for falar, talvez, de alguma divergência, eu acho que também tem, porque... principalmente porque o Lukács tenta fundamentar a teoria da reificação dele não apenas por meio de uma leitura da teoria do fetichismo, da teoria do valor do Marx, mas ele faz uma apropriação bastante seletiva desses conceitos de valor e de fetichismo, e ele tenta, de certa forma, sintetizar isso como uma crítica weberiana à modernidade como dominada pelo racionalismo formal que caracterizaria as várias esferas de valor da sociedade diferenciada. E eu acho que essa inflexão do conceito lucatiano de reificação eles meio que não compram. Eles acham que isso, de certa forma, disfarça aquilo que o Marx apresenta como sendo as condições materiais estruturantes da gênese da sociabilidade mercantil reificada, que seria a contradição entre a socialidade e a autonomia privada do trabalho na sociedade capitalista. Acho que essa seria a principal ponto de divergência entre eles e o Lukács. Não sei se respondeu. Muito obrigado, Nicolas. Eu que agradeço.